Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando sobre a Mesopotâmia. Ou essa semana, nós vamos falar sobre aspectos da sociedade. E um dos aspectos é a religião. Eles eram politeístas e eu gostaria de lembrar vocês, eu já comentei isso lá no estudinho, vou repetir aqui, a ideia que todas as sociedades da época tinham vários deuses. E surge aí então, né, um povo escolhido de Deus, aonde esse povo escolhido deveria ser modelo para as outras sociedades. E a ideia de ter um Deus era bem isso, né? Um Deus que cuida do povo, se aquele povo teme, se busca ele, se anda de acordo com os mandamentos, Deus prometeu que ia cuidar. E isso seria modelo porque, né, como todos ali tinham vários deuses, normalmente as pessoas perguntavam, qual é o Deus que você adora? E ao eles falarem, né, nós adoramos o único Deus, né, o Deus que criou o céu e a terra, criou eu e você para a adoração dele, e ele não reparte isso com ninguém, seria um modelo dos povos olharem para eles e dizer, nossa, esse povo é muito cuidado, esse povo, né, é orientado, esse povo Deus zela por eles. E isso seria modelo para os outros. E é isso que Deus nos convida, né, a olhar para ele como o único Deus das nossas vidas. Legal? Agora nós vamos lá falar sobre a sociedade da Mesopotâmia. Vamos lá? Iniciando, nós vamos falar aí sobre como que era a divisão social ali na Mesopotâmia. Então era uma divisão social bem rígida, onde as camadas ali determinavam as funções do indivíduo. E dentro dessas camadas, então, população composta por líder político e a sua família, depois funcionários públicos, sacerdotes, comerciantes, prestadores de serviço, esses prestadores que serviam tanto ao poder político ou religioso, e a base dessa pirâmide aí também composta por camponeses e também os escravos. E escravos, nesse caso aí, seriam pessoas que, claro, eram submetidos a trabalho forçados e todas essas camadas aí, né, se identificavam principalmente pelas vestimentas. Tínhamos os homens livres, né, que a gente falou ali, e também, né, os escravos. Os homens livres, aqueles que tinham o direito de adquirir bens, e os escravos eram um bem, eram propriedade. Então, eles podiam ser comercializados, alugados, vendidos, trocados, né? E eles eram reconhecidos por marcas de queimadura na pele. Então, não sei se você já viu, acho que esse costume já não existe mais de marcar os animais queimados assim na pele. Isso aí, né, que não dá nem para fazer mais com animais, era feito com os humanos que eram escravizados. Né? Na Idade Antiga, a escravidão estava diretamente ligada com a guerra. Então, quando uma sociedade invadia a outra, eles prendiam ali, né, as pessoas, levavam como escravos. E também tinha a situação de alguns escravos que era por penhora de dívida. Então o cara ficava devendo lá, né, não tinha com o que pagar, ele dava a própria vida ali para pagar ali aquela dívida, se tornando um escravo da outra pessoa. Então nós temos esse contexto aí da estrutura social da Mesopotâmia, beleza? Agora nós vamos ver um pouquinho do aspecto cultural, né? A cultura, né, que se desenvolveu ali na Mesopotâmia, né? Lembrando que a Mesopotâmia era formada ali por cidades-estados e cada uma com sua administração, mas mesmo assim eles tinham em comum vários aspectos ali da cultura e dos os costumes. Então, muita coisa, né, a gente pode tratar aí como um povo da Mesopotâmia, apesar dessa divisão aí em cidades-estados. Primeira coisa, né, que a gente pode observar é que com o desenvolvimento do comércio, né, a gente já falou sobre isso, vem a necessidade de registrar as coisas. Te vendo né, um bicho aqui, te vendo
um alimento, eu preciso registrar porque eu vendi e tal. Então, eles começaram ali, os sumérios, a desenvolver, criar a escrita. E ela surgiu com símbolos, né? Eu acredito que um animal era um símbolo, alimento era outro símbolo. Então, outros objetos eram outros símbolos. Foram desenvolvendo alguns símbolos, né? E esses símbolos, então, eles representavam aquilo que eles tinham, aquilo que eles estavam vendendo, e os sinais, né, eles iam definindo ali as medidas e quantidades. Então, os primeiros símbolos foram chamados de pictogramas, desenhos figurativos, figuras traçadas que representavam uma determinada ideia. E depois, com o tempo, passou a ser representada por ideograma, sinais, né, e não mais desenhos. Então, sinais passaram, né, a representar aquilo que eles estavam querendo ali se comunicar, vender, enfim, né? E esses sinais, né, nós temos o nome de cuneiforme. Então, que além da ideia trazia já som. Então, determinado sinal já com algum som. Como a gente tem o sinal ali do A, do Z, né, a gente sabe que o sinal do A tem o som A. O sinal do Z tem o som Z. E assim por diante. Então, aqueles sinais começaram a ter um som. Ok? Então, outra coisa que é interessante, assim, que eles registravam isso, eram gravados, né, em argila. Nós temos ali uma figura ali que representa isso. Então eram gravados. E outra coisa interessante é que o sistema de numeração ele é bem parecido com o sistema romano, mostrando, né, esse conhecimento aí dos povos da Mesopotâmia com, né, a matemática. Então temos aí as figuras que nós conhecemos como cuneiforme. Agora nós vamos falar sobre o aspecto da religião, né? Fator bem interessante que a gente já comentou rapidinho lá. Então esses povos da Mesopotâmia a gente já viu, eles eram politeístas, né? O que é politeístas? Acreditavam em vários deuses. E estes deuses sempre ligados, né, aos fenômenos da natureza. Então eles eram responsáveis por tudo que acontecia. Tá chovendo, tempestade, os deuses não estão felizes com a gente. Tá um sol bonito, lindo, maravilhoso, né? Os deuses estão felizes, alegres. Então tudo tinha aquela questão ali dos deuses por trás. E assim, né, eles realizavam rituais protetores ou de oferendas para conseguir se livrar aí das ameaças produzidas pelos deuses, das tempestades, dos vendavais, das doenças, né? Eles tinham que agradar aos deuses para, né, os deuses ficarem calminhos aí. Eles acreditavam também que os deuses eles transmitiam mensagens através de sonhos, através das estrelas, de sinais no céu. E aí que foi, né, que primeiramente, né, os sacerdotes interpretavam esses sonhos, os sinais nos céus, estrela cadente e tudo mais, e começaram a estudar e ter conhecimento nessa área. Veio então o cálculo dos eclipses, movimentação dos planetas, criação de um calendário. Sabe de quantos dias? 7 dias. Isso que nós usamos foram eles lá que, através do estudo aí dos astros, começaram a perceber a movimentação dos planetas, do Sol, né? E chegaram aí tanto ao calendário de 7 dias semanais, quanto, né, a divisão de horas 12-12, duas vezes, né, de dia e à noite. Incrível, né? Chegaram também a identificação dos planetas, o Saturno, o Júpiter, o Vênus, o Marte e o Mercúrio, né, por meio da observação do céu. Né? Fantástico. Foi possível também eles definirem ali as estações do ano e criaram também o zodíaco a partir das análises das constelações, né? E eles diziam então e associaram isso ao futuro das pessoas. Então, as cidades-estados ali elas tinham
seus deuses e também um templo dedicado a ele. Então esse templo recebeu o nome de Ziggurat, e os Ziggurates, né, eles eram de acordo ali com a crença deles, né, era moradia das divindades. Eles moravam ali e tinha uma escadaria que levava, né, apontava ao céu, certo? Então parecido com as pirâmides. Bacana, né? Ok? Agora nós vamos ver sobre a centralização política, né, e toda essa questão aí dos impérios que foram surgindo, dos povos que foram dominando essa região da Mesopotâmia. Primeiramente os acádios. Então lá por volta de 2800 a.C., né, um povo da Síria, os acádios, eles dominaram as terras dos sumérios, comandados aí pelo rei Sargão I, e eles deram origem aí a um dos primeiros impérios da história, que é o Império Acádio. Já entre 2000 e 1900 a.C., outro povo daí vindo lá da Arábia, os amoritas, dominaram os sumérios e os acádios e fundaram a cidade da Babilônia. Então, por volta de 1792 a.C., surgiu um rei chamado Hammurabi, que reuniu um exército e assumiu o controle de todo o sul da Mesopotâmia, conquistando a Síria. Então ali se originou, né, o primeiro império babilônico. Então quando você ouvir falar sobre a Babilônia, o primeiro império babilônico é quando Hammurabi ele conseguiu dominar toda essa região aí, tanto dos sumérios, os acádios e também os assírios. Hammurabi ele se tornou um grande conquistador, né, por suas, claro, conquistas aí dos povos, e também um grande administrador, quando ele organizou o Código de Hammurabi, que é conhecido aí como o primeiro código, conjunto de leis escritas, né, e elas deveriam ser seguidas por todos os habitantes do Império Babilônico. Então ali tinha sentenças que tratavam, né, de temas da família, de roubo, de divórcio, escravidão, construção, trabalho, de tudo, né, leis que estabeleciam um regimento ali para a sociedade. Então, algo assim fantástico aconteceu nessa época. E o código ele descrevia o que deveria acontecer com os culpados de crimes. Então você já deve ter ouvido falar, né, sobre o princípio do talião. E o princípio de talião, que talião significa tal ou igual, é o chamado olho por olho, dente por dente. Então, aquele que era culpado ali do crime, ele sofreria como pena o mesmo sofrimento que causou a outra pessoa. E nós temos ali a figura ali do cara enfiando o dedo no olho do outro. Então, esse aí é o princípio de talião muito famoso, olho por olho, dente por dente. Legal? Continuando a falar sobre centralização política, temos aí os assírios e os neobabilônicos. Então, com a morte do Hammurabi, né, o Império Babilônico foi decaindo lentamente, e aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, os assírios conquistaram diversas terras de uma forma brutal, e a partir da cidade deles ali de Assur, na alta Mesopotâmia, eles foram conquistando, dando início ao chamado Império Assírio, e eles exerceram o domínio militar terrível, o mais temido da região, porque eles usavam táticas e armas, né, militares, usando arqueiros, os caras que eram os lanceiros com lanças, bem armados e preparados, e iam conquistando ali todas as regiões da Palestina, do Egito, a Síria, né, eles tocavam horror, é isso, né, tocavam horror, saqueavam, destruíam tudo, né, e faziam o chamado esfolamento em vida, que é arrancar a orelha dos caras, arrancar o nariz, arrancar as genitálias, enfim, né, terrível. Aonde eles iam conquistando, eles iam destruindo, então eles eram muito temidos. E lá pelo ano de 600 a.C., o Império Assírio foi dominado pelos exércitos caldeus,
povo do sul da Mesopotâmia, só lembrar lá de Abraão, lembra, né, que era do Ur dos caldeus. E o seu líder mais importante foi Nabucodonosor. Se você pegar a Bíblia, você vai ter lá esse rei Nabucodonosor. E ele tenta reviver ali os tempos de Hammurabi. Ele instalou o seu governo lá na cidade da Babilônia, e essa fase então ela é conhecida ali como o domínio dos caldeus. Também ficou conhecido como o segundo Império Babilônico, né, já vimos o primeiro, ou o Império Neobabilônico, que é conhecida essa fase aí do Nabucodonosor. Durante esse governo, né, teria sido feito ali os jardins suspensos da Babilônia. Só que a gente não sabe, né, se isso é verídico ou não. Então os estudiosos não encontraram nenhuma comprovação da existência dos jardins suspensos da Babilônia. E segundo as crenças, Nabucodonosor aí teria construído para sua mulher Amites, né, às margens do rio Eufrates, mas não temos evidência deste, que é, né, aí uma história aí, não sabe se é comprovada ou não. Agora temos então aí o declínio da Mesopotâmia, né, por volta de 539 a.C. houve esse declínio e novos povos vão surgindo. Então quem chega para dominar toda essa região ali são os persas, né, que dominam através do rei Ciro, e depois nós vamos ver sobre os persas. Ok? Então vamos ao trabalho. Vamos trabalhar, senão manda aí os soldados assírios e pegar vocês aí com suas lanças, escudos. Beleza, vamos lá. Então vocês precisam fazer aí os exercícios 14 da página 17 e 16 a 18 da página 18. Só isso, né? Mas vejam o vídeo, vejam que interessante esses povos, olhem lá os videozinhos que eu dei a dica, que é bem bacana estudar esses povos. Abraço, até mais, valeu galerinha!